Olá! Então hoje nessa aula ao vivo, nessa live, eu vou trazer 3 passos para se liberar de padrões limitantes de família. Eu não sei se você já percebeu, talvez nessa altura da vida você já tenha se dado conta, que a gente tende a repetir inconscientemente padrões limitantes da nossa família de origem. Padrões que a gente nem gostava, né? Que não gostava de ver e de repente se vê fazendo igual. Por exemplo, tem pais que quando eram crianças foram criadas com gritos e não gostavam daquilo. E aí quando esses pais, essas crianças crescem e se tornam pais, acabam fazendo a mesma coisa com os filhos, se percebem gritando com eles. E aí, o que acontece? Existe uma maneira que as pessoas fazem para resolver isso que acaba sendo um tiro no pé. Um erro comum que as pessoas fazem é se colocar numa posição contrária ao padrão limitante que elas estão, né? Então, aqui vamos supor tem a pessoa, né? E aqui tem esse padrão limitante, por exemplo, de gritar com as crianças. E a pessoa fica num embate com aquilo, né? Fica ali gastando a sua energia, até caiu o bonequinho, gastando essa energia combatendo esse padrão. Até se contendo, se controlando, né? E isso pode ter uma força, sim, uma decisão muito forte, pode ter uma força, mas é algo difícil de se sustentar. Existem outras maneiras, né, mais produtivas de você se liberar de um padrão. Porque quanto mais a gente combate algo a nível consciente, a nível inconsciente a gente faz ao contrário. Que nem, às vezes alguém fala assim, eu nunca vou ser uma mãe como a minha mãe foi. E quando a pessoa diz esse decreto, ela se coloca contrário ao padrão que a mãe teve. E nesse se colocar contrário, conscientemente, ela se aproxima desse padrão inconscientemente. Então, tudo que a gente vai a um extremo muito grande, no sentido assim, eu nunca vou repetir esse padrão de escassez, eu não sou igual a você, sou melhor que você. Tudo que a gente vai para um lugar extremo, o nosso inconsciente toma um partido contrário. Nosso inconsciente, ele brinca com a gente. É uma maneira de ele buscar um equilíbrio. Então, a nossa alma busca um equilíbrio. Então, tudo que a gente exclui com força, todo padrão limitante que a gente exclui com força, o nosso consciente vai lá e inclui com muita força, inclui nas nossas células. Tudo que a gente não quer ser de jeito nenhum, acaba sendo um pouco da gente. Então, um tiro no pé é quando a gente quer excluir esse padrão limitante, essa dificuldade, como esse exemplo que eu dei, né? Meus pais gritavam comigo quando era criança e agora eu me vejo gritando com os meus filhos. Ou meus pais passaram por uma situação de escassez e agora eu me vejo numa situação de escassez. Então, aqui agora eu vou dar 3 passos para ir além desses padrões. Não nessa método de combater o padrão limitante, mas sim numa maneira de ultrapassar essas repetições, esses padrões de família. E além deles. Então, o primeiro passo para a gente ultrapassar padrões limitantes de família é você assumir que está repetindo. Parece fácil, mas não é sempre fácil, né? Então, quando algo na nossa família nos irrita, por exemplo, uma família que tem um ódio de gente rica. Porque as pessoas ricas são más, porque as pessoas ricas exploram as pessoas, né? Então, quando a gente tem algo que nos incomoda na nossa família, quando tem uma crença que nos incomoda, muito provavelmente nos incomoda porque nos espelha, porque a gente tem aquilo dentro da gente. Então, se isso nos irrita,
é porque tem em nós. Então, o primeiro passo é eu assumir que eu também tenho essa crença. Eu também tenho, em alguma medida, esse padrão. Porque se eu não tivesse, não iria me irritar tanto. Por que é importante assumir? Porque em vez de eu gastar energia me irritando com algo que me espelha, eu posso gastar essa energia implementando uma nova ação, novos hábitos. Então, o primeiro passo é perceber, né? Eu também, assim como vocês, né? Todas as pessoas da família que seguiram esse padrão de escassez, por exemplo, né? Padrão que vai faltar, que não tem para todo mundo, que tem que guardar, que o mundo é hostil, que é difícil. Honrar todas as pessoas, ao invés de me colocar antagônica, eu me curvar a elas e dizer, eu também, muitas vezes também sigo esse padrão. Fazer uma reverência a essas pessoas, a todas as pessoas que seguiram esse padrão que hoje me incomoda e que eu também carrego. Então, reconhecer os padrões que nós repetimos é o primeiro passo. Assumir, né? Ao invés de a gente ficar irritado com o outro, é pensar, nossa, eu também, em alguma medida, eu também repito o mesmo padrão. Então, o primeiro passo, assumir. E agora vou trazer o segundo passo. O segundo passo, depois que você assume o padrão, é validar esse padrão, respeitá-lo, né? Vou dar um exemplo prático, para ficar mais claro. Um padrão de um atendimento que faz muito tempo que eu fiz. Era algo assim, uma pessoa, toda vez que ganhava um certo dinheiro, perdia esse dinheiro. Então ganhava um tanto de dinheiro, um bom monte, aí tinha um acidente de carro e aí perdia esse dinheiro. Ou ganhava um bom dinheiro e aí investia num lugar picareta e perdia o dinheiro num golpe, né? E aí, buscando com essa pessoa, eu descobri que a sua avó perdia dinheiro dessa maneira. Perdeu dinheiro em golpes. Perdeu dinheiro sendo enganada, manipulada por outras pessoas. Então, essa neta reproduzia o padrão da avó. E essa avó que criou essa neta. Então, essa avó contava as histórias desses golpes, dessas questões para a neta. E aí a neta, quando alcançava um determinado sucesso, perdia esse valor. E aí se percebia na mesma situação que a avó e pensava, as coisas são assim para mim. Eu não consigo conquistar além de determinado patamar. Então, através desse padrão de perdas financeiras, era uma maneira de amar essa avó, de honrar essa avó inconscientemente, né? Então, o primeiro passo que eu trouxe para vocês é assumir, no sentido de dizer, vovó, eu também perco dinheiro como você perde. Eu também segui esse padrão até então. É você assumir que você também faz. E aí o segundo passo é honrar essas pessoas que seguiram esse padrão. Respeitar esse padrão. Porque naquele momento foi o que era possível de ser feito, naquele momento não se tinha uma consciência determinada sobre o dinheiro, ou não tinha possibilidade de ter uma educação financeira, enfim, ou era a realidade daquele momento. Ou aquele dinheiro também que a avó carregava, um dinheiro pesado, que era difícil de manter, né? Então, primeiro respeitar esse padrão, ao invés de dizer assim, podia colocar um título aqui, como eliminar padrões limitantes familiares, como acabar com esses padrões, mas isso é uma maneira assim de excluir. Tudo que a gente quer excluir gruda na gente.
A gente tem a ideia, na verdade é a gente que gruda naquilo que a gente quer excluir. Não é o padrão limitante que agarra a nossa perna. É a gente que agarra no padrão limitante, numa maneira de pertencer a esse grupo familiar, de amar pessoas importantes para nós. Então, por exemplo, uma maneira esse segundo passo aqui seria reconhecer e respeitar o destino dessa avó que tem essas perdas financeiras. Respeitar esse destino e respeitar os motivos que ela teve para permitir isso também, para se engendrar nesse destino. Que a nossa alma ela se atrai para as experiências que ela precisa viver, né? Então, respeitar o destino dessa avó, não vê-la como coitada, não vê-la como vítima, mas vê-la como alguém que fez escolhas, né? E que também escolheu não olhar para o dinheiro e entregar esse dinheiro na mão de outras pessoas. Então, olhar com respeito para as escolhas dos passados. Olhar com respeito para as escolhas dos nossos antepassados. Isso é importante. E aí, então o primeiro passo que eu trouxe para vocês é reconhecer. Sim, mãe, pai, eu também estou fazendo igualzinho vocês fizeram. Vovô, eu também estou fazendo igual que vocês fizeram, eu reconheço. O segundo passo é respeitar. Respeitar esses destinos. Da maneira como eles foram, né? Então eu respeito, vó, as tuas perdas, respeito a vida que você traçou, né? Os seus ganhos, as suas perdas, as suas conquistas, os seus fracassos, eu respeito isso. E quando a gente se respeita, a gente para de ter esse olhar de pena ou ter um olhar de raiva, de julgamento, né? A gente entra num lugar de adulto para adulto, de perceber que a gente também, né? Tem os nossos padrões, tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Né? Aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente não dá conta também. Então, o respeito ao padrão limitante e a todas as pessoas da nossa família que seguiram esse padrão. Né? Então, lembra o primeiro passo? Assumir. Eu também. Também faço o mesmo padrão que você faz, mãe. Também grito com meu filho. Também perco dinheiro em golpe, enfim, assumir o padrão limitante. Ou eu também tenho dificuldade de amar, né? Eu também tenho dificuldade com a intimidade. Perceber os padrões e assumir aqueles que você está repetindo. Porque aí você tira o foco do outro e traz o foco para você, que é onde a gente tem mais poder de decisão, né? E segundo passo, reconheço, respeito, incluo no meu coração todas as pessoas que também seguiram esse padrão na minha família. Tá? E agora o terceiro passo, né? Para se liberar dessas crenças, desses padrões. Então, terceiro passo, porque é fazer um suspense, né? Terceiro passo para se liberar desses padrões limitantes de família, como da escassez, por exemplo, né? Então, depois que eu assumo que eu também, depois que eu olho com respeito para o destino de todos aqueles que também seguiram esse padrão, né? Todos os familiares que seguiram. E percebo que esse padrão esteve a serviço da vida também. É como um software, né? A gente tem muitas crenças que estavam a serviço de algo que faziam muito sentido em uma determinada situação e depois deixam de fazer sentido, né? A gente olha todas essas pessoas, né? Com muito respeito, todos aqueles que seguiram esse padrão. E aí, o terceiro passo depois de eu fazer esse movimento de um profundo respeito, de não julgamento, eu perceber como que isso atua em mim, como que eu repito esse padrão,
como que o que eu faço ou deixo de fazer que faz com que esse padrão se repita. Por exemplo, então nesse caso que eu dei, né? Essa pessoa que aí, quando estava com dinheiro, perdia o dinheiro. O que essa pessoa fazia, né? Então toda vez que a pessoa alcançava um nível financeiro maior, ela começava a se imaginar perdendo dinheiro. Ela começava a mentalizar que ela estava perdendo. Mentalizar um acidente, imaginar um acidente na sua mente, a imaginar que está perdendo. Ah, comprei um celular ultra moderno, aí fica se imaginando perdendo aquele celular depois. Então, no caso dessa pessoa, o que ela fazia? Ela imaginava. Ela usava o poder mental dela para imaginar ela perdendo esse dinheiro, né? Usava a energia psíquica para isso, né? Então, o que poderia ser feito nesse caso, por exemplo? Perceber quando que isso acontece. Bom, quando eu ganho muito dinheiro, esse é o gatilho. Aí qual que é a reação? Começo a imaginar que eu estou perdendo ele. Começo a imaginar que eu vou sofrer um acidente ou algo assim. Então, nesse momento, o que essa pessoa poderia fazer? Ao invés dela imaginar isso e fazer igual a avó dela fazia, de ter perdas, assim como a avó teve, ela poderia substituir isso e pensar assim, não, agora eu vou ligar para minha avó e vou contar para ela e vou agradecer ela, porque ela que me criou e se eu estou tendo resultado hoje é por ela. Então, ao invés de eu ficar imaginando perdas, eu ligo para minha avó e conto, olha que legal, vó, eu consegui tal coisa, queria te contar, porque foi você que me incentivou a estar nessa carreira e eu lembrei de você. Então, substituir um ato por outro, perceber o que eu faço ou deixo de fazer, né, e substituir por outro. Então, ao invés de amar a minha avó tendo perdas como ela teve, eu posso amar a minha avó ligando para ela. Eu posso amar a minha avó, ó, a gente está se reconhecendo. Posso amar a minha avó chamando ela para tomar um café, ir na casa dela tomar um chá, escutá-la, né? Estar presente. Posso escrever um livro e homenagear minha avó no livro. Então, é possível amar sem se sacrificar. A gente pode amar a nossa família sem repetir os padrões difíceis, né? Há outras maneiras de amar, né? A gente acha que amar é fazer igual, que amar é sacrifício. A nossa cultura cristã, a gente tem um amor como sacrifício, né? Eu me sacrifico assim como você. Eu também tenho perdas como você. Eu posso substituir esse amor com um amor mais adulto. Um amor de honra. Vó, eu honro você. Vó, eu vivo com todas as minhas células em sua homenagem. Eu vivo com a energia do dinheiro em sua homenagem, assim como você nutriu minha mãe, assim como você me nutriu, eu sou nutrida pelo dinheiro, pela vida, né? Então a gente pode descobrir, então o terceiro passo é isso, é descobrir qual que é o gatilho e qual que é a nossa reação a ele. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de amar, medo de estar numa relação. Então, aqui, imaginar aqui uma pessoa que está se relacionando com outra. Existe um padrão, né? Um medo de amar, que o amor traz dor, o amor é uma dor, enfim, seguindo esse padrão familiar de relacionamentos feridos, né? Então aí a pessoa tem que perceber qual que é o gatilho que faz com que ela repita esse padrão, que ela também manifeste esse medo e se afaste, né?
Então, por exemplo, quando a intimidade do relacionamento começa. Quando as pessoas começam a contar coisas mais íntimas e querer saber coisas mais íntimas, né? Quando as pessoas querem ficar a sós, por exemplo, aí a pessoa tem um gatilho e sai da relação. Ou arranja o compromisso e vai embora, né? Então, perceber qual que é o gatilho, o que acontece que me gera uma reação. E essa reação causa um dano, ou a mim, ou a outra pessoa. Por exemplo, aqui, quando começa a intimidade na relação, essa pessoa se afasta. Isso causa um dano. E isso causa um dano. Um dano para ela mesma, porque ela não vai vivenciar o crescimento de uma relação. E um dano para outra pessoa, que fica sem saber por quê que a outra pessoa se afastou. Então, reconheci o padrão. Me afasto quando a relação começa a ganhar intimidade, né? E aí que eu percebo qual que é o gatilho. Quando a gente fica sozinho, ou quando a relação começa a se estreitar, a se aproximar mais, né? E aí eu reconhecendo o gatilho, eu posso me acalmar antes. Eu posso me perceber no meu corpo, quando que começa isso? Vem uma inquietação, aqui no coração, na respiração. E eu posso até comunicar ao outro, dizer, olha, eu tenho uma dificuldade. Então, à medida que a gente vai percebendo os nossos gatilhos, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, aquilo que a gente se abstém de fazer, o mecanismo do padrão. Descobrir o mecanismo do padrão limitante. Quando que começa? O que eu sinto no corpo? Que dano que eu causo a mim, ao outro? Destrinchar esse padrão, ganhar consciência sobre ele, faz com que eu pare de repetir. A quem eu estou honrando com esse padrão? Quem eu estou amando com esse padrão? Por exemplo, aqui trouxeram a questão do fumo, né, do cigarro também. Então, quando eu estou tragando aquela fumaça, eu estou querendo preencher meu corpo de alguma coisa? De quem que eu estou querendo preencher? Quem que está faltando dentro de mim? Né? E às vezes pode ser um pouco difícil identificar isso, né? Por isso que é bem bacana ter acompanhamento também. Eu trabalho muito com a constelação familiar, que é uma terapia breve, em que a gente aprofunda, vai na raiz das questões, desde onde começou, lá no inconsciente, né? E também tem a mentoria, a aceitação familiar, em que a gente pode olhar para várias crenças desse sistema familiar, olhar para esses padrões, honrar esses padrões e ir além deles, perceber por que eles existem, como que eles funcionam em mim, como que eles funcionam em você, né? Para que você possa ir além deles. Porque o que custa, né? Por que eu não... Assim, uma outra opção seria permanecer repetindo esses padrões difíceis, esses padrões que causam danos, né? Isso é possível também. Eu posso assumir, não, eu escolho continuar repetindo esse padrão e causando danos a mim e a outros. Isso também é uma opção, mas as duas opções têm um custo. Então, se eu continuo repetindo um padrão, isso tem um custo. Pode custar a minha vida, o meu destino, a minha saúde, pode custar a minha realização profissional, né? Então, repetir um padrão limitante tem um custo, né? Vai me custar alguma realização, vai me custar a saúde, vai custar algo, né? E deixar de seguir esse padrão limitante, ir além desse padrão, também tem um custo. Também tem
porque a gente se sente desleal às pessoas que seguem esse padrão. Então, quando eu faço um padrão diferente da minha família, se eu me realizo na área amorosa, quando ninguém se realizou, eu estou sendo desleal à minha família. Então, ter um padrão diferente da minha família tem um custo, porque eu sou desleal à família. Então, tem um custo de se sentir culpado. Então, é ver qual que é o custo que você vai arcar como adulto, né? Como adulto, a gente sempre tem, não dá pra gente ter tudo, né? Então, ou a gente é desleal à nossa família, ou a gente segue a nossa família, inclusive nos padrões limitantes. Então, são escolhas a serem feitas. E aí vem uma pergunta aqui, quando você não consegue identificar de quem veio o padrão? Então, aqui, imaginando aqui, eu tenho um padrão limitante que eu não sei de onde que vem. Não sei. Tá? Primeiro passo, eu me abro para você. Eu me abro para aquilo que você quer me mostrar. Esse padrão pode vir como uma mensagem, um mensageiro que quer te mostrar algo. Muitas vezes está a nível inconsciente. Por isso que a gente usa essas ferramentas como a constelação familiar para entrar em níveis que a gente não consegue atingir mentalmente. Para conseguir olhar para esse padrão limitante que eu não sei de onde vem. Não sei, não consigo identificar com alguém na minha família, com meu pai, com a minha mãe. Só eu que faço isso. Só eu que sei que isso. Então é interessante a gente olhar. O que isso quer me mostrar? Por que eu faço isso várias vezes? Por que eu entro num trabalho e saio em seguida? Por que eu entro num trabalho e saio em seguida, e depois entro e saio? Por que eu entro numa relação e saio? Ver qual que é o padrão que se repete em nós, né? E a gente, ao invés de seguir repetindo, a gente para e fala assim, não, agora eu vou olhar para esse padrão. Chega. Já foi repetido o suficiente. É como se a nossa vida quisesse nos dar uma mensagem, entregar um envelope com uma mensagem para nós repetidamente. Sabe quando o carteiro ele chega para entregar uma carta e ele não encontra ninguém em casa? Aí ele vai embora e daqui a pouco ele tenta entregar de novo, várias vezes. Então, um padrão que se repete é uma mensagem da vida querendo nos dizer algo várias vezes. E algo importante é ficar com essa pergunta. O que esse padrão, o que essa dificuldade quer me mostrar? Quem ela quer me mostrar? O que ela quer me mostrar? Fica com essa pergunta em aberto. E caso você queira ajuda para olhar mais um nível profundo, né? A gente precisa de alguém externo para conseguir entrar com a gente nesse lugar, né? E de ferramentas também para conseguir ver. E ver de onde que está vindo isso. Pode ser uma maneira de amar alguém. Uma maneira de incluir algo que está excluído. Né? E fico disponível. Eu também tenho uma opção de uma sessão estratégica gratuita. Para quem tem interesse na mentoria, que são esses 8 encontros que a gente olha profundamente para esses padrões, implementa novos hábitos, né? Então, fico aí disponível para vocês, né? Também no meu tempo, para a gente olhar mais profundamente. Se você se identificou com algo aqui, se algo te chamou, entre em contato, me escreve um direct, né? Eu gosto de responder cada pessoa que entra em contato comigo, para a gente olhar para isso. A gente pode ir além. Isso é uma maneira de amar a nossa família. Quando a gente ultrapassa os limites conhecidos e a gente expande para algo novo, a gente vai além desses padrões conhecidos
e alcança novos padrões, isso amplia a alma familiar. É uma maneira de amar a nossa família em um nível mais profundo. Um grande abraço para vocês.